Boa tarde, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental e hoje vou fazer o primeiro vídeo de uma série de 3 ou 4 sobre as emoções, que é uma coisa que pode parecer muito simples, mas é muito importante e não é assim tão simples como a gente pensa. Vamos falar um pouco de quais são, como é que elas vêm e como é que lidamos com elas e para que é que elas servem na vida. Como sempre, se tiver alguma dúvida, está sempre à vontade para entrar em contato comigo através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Pronto, tenho os meus dados todos na página C Coaching Cecília do Facebook. Pronto, o que é que vamos poder falar acerca das emoções? Para já, é bom de saber que as emoções hoje em dia não são bem aceitas na sociedade. A mente racional é considerada como uma forma de inteligência mais elaborada e então deixamos um bocadinho para trás a intuição e as emoções. Pronto, vivemos numa sociedade do mais, né? Que é uma sociedade de consumo, ou seja, quando ligamos a nossa televisão, o que é que vemos? Vemos reclames, vemos uma data de coisas que nos diz para ficarmos melhores, né? Porque temos tudo para estar bem. Se temos problemas de saúde, temos medicamentos. Se achamos que estamos a ficar velho, existe cosmético ou existem produtos milagres para ficarmos mais novos. Temos de estar bem, ou seja, nesta sociedade é assim que as coisas funcionam e então temos que abafar um bocado as nossas emoções. Até na nossa linguagem houve umas alterações nestes últimos anos, onde deixámos de utilizar certas palavras por considerar talvez que elas são muito brutas, mas hoje em dia, se reparar, já não falamos de uma pessoa velha, dissemos uma pessoa idosa, não é? A pessoa não deixa de estar velha, mas a palavra é um bocado diferente. Muitas vezes também já não se falam dos cegos ou dos surdos, agora falamos de pessoas com deficiência, ou seja, um deficiente auditivo, um deficiente visual. Pronto, são todas maneiras ou seja, vai dizer a mesma coisa, mas estamos a negar, numa certa forma, o que as coisas são. Pronto, quando somos velhos, e mudar a palavra não muda, não é? E as emoções é um bocado igual, ou seja, muitas pessoas acham que lidar com as emoções, né, porque ensinam isso a gente, ou seja, temos que aprender a nós portarmos bem, a lidar bem com as nossas emoções, para não nos destacarmos muito, não é, no grupo, e então pensamos muitas vezes que lidar com as emoções quer dizer que vamos controlá-las ou vamos reprimi-las, vamos evitar de sentir, ou seja, estamos a criar um fenómeno que é bastante perigoso, não é? E muito mau para nós, que é o fenómeno da panela de pressão. Porque as emoções, como o resto, se não são vividas e exteriorizadas, elas vão se acumulando por dentro. E como uma panela de pressão que está no lume, quando estiver a ferver muito, vai rebentar. Pronto, e o que é que nós vai ser? Nós guardamos as nossas emoções muito tempo, por exemplo, pode ser a raiva, por exemplo, vamos acumulando até o dia que rebentamos. Infelizmente, quando rebentamos, muitas vezes é despropositadamente e com uma intensidade sem meio medidas, ou seja, em relação ao assunto que nós estamos a enfrentar. E esta situação vai fazer que nós vamos nos sentir culpados ou envergonhados, não é? Por termos tido este tipo de reação emocional. E vamos tentar fechar a panela novamente e vai ferver novamente e vai arrebentar outra vez. Ou seja, isto torna-se uma roda, não é? Um ciclo no qual entramos e não conseguimos sair. E cada vez que nós vamos ter um episódio, entre aspas, onde vamos rebentar, vamos reforçar a nossa crença que as emoções são negativas para nós, enquanto as emoções não são negativas para nós. O que é negativo é a maneira que temos de lidar com elas, ou de não lidar com elas. Pronto. Isto, para dar uns exemplos,
Por exemplo, a violência e a intolerância muitas vezes são o quê? São medos que foram reprimidos, pronto, foram emoções que não foram vividas, foram frustrações também que não foram identificadas, que se transformaram neste tipo de comportamento. A depressão muitas vezes é o resultado também de uma incapacidade a exprimir a raiva, a ira, como é que há de dizer, uma repressão emocional demasiado forte. Pronto. Agora, entre, como é que há de dizer, ter que viver uma emoção, né, sem participar, de uma forma passiva, e reprimi-la, há meio medidas, né? Ou seja, há maneiras de lidar com isso, e é bom aprendermos a fazê-lo, que é para evitar depois de acontecerem coisas destas, porque as emoções não aparecem sem razão. Nós, se temos emoções, é por alguma razão, né? Não vem assim por nada. Agora, gerenciar ou lidar com as nossas emoções envolve saber como temos que as receber e, como é que há de dizer, e tomar em consideração a mensagem que elas transmitem. Ou seja, temos de estar ligadas a elas, as nossas emoções. Como já referi no vídeo anterior, há 4 emoções de base. Alguns dizem 5, mas a maioria acham que são 4, ou seja, que vêm quando nascemos. Ou seja, quando nascemos há 4 emoções que sentimos, que é a alegria, a ira ou a raiva, a tristeza e o medo. E todas elas têm um propósito. Pronto, a alegria é um estado natural do ser humano. Ou seja, basta ver um bebê, quando ele acaba de mamar, por exemplo, a cara de felicidade que ele tem. A alegria é a melhor fonte de motivação que podemos ter, é a melhor, como é que há de dizer, é o melhor motor para a aprendizagem. Aprendemos muito mais na alegria do que na restrição ou na obrigação, não é? E fica muito mais tempo. É uma componente essencial à saúde física. E foram feitos estudos que provem que as pessoas mais felizes, por exemplo, mais alegres, são pessoas que vão cicatrizar mais depressa, por exemplo, que têm melhores defesas imunitárias e que vivem mais tempo. Pronto, e como isso há de haver mais coisa, mas isto só para dizer, isto é uma emoção inata, nós nascemos com ela. Pronto. Depois temos o quê? A raiva. A raiva, eu vou desviar só um bocadinho para explicar, porque as pessoas às vezes confundem a raiva, a ira, o ódio. Pronto, são emoções parecidas, mas não são bem igual. Pronto, até há quem as categorize em três como é que dizer, escalas. Eu já não o vou fazer. Eu vou juntar a raiva e a ira na mesma. Para este tema vou fazer assim, porque a diferença é mínima. Com o ódio, isto realmente vou separar. Porquê? Porque a ira é uma explosão de força, não é? Que nós temos para fora. É muito intensa, pode ser perigosa, mas é como um relâmpago, ou seja, não dura. É uma coisa que eu já vou explicar porque é que é preciso, mas e é muito diferente do ódio, porque o ódio já é um sentimento que se alimente de nós, que é uma coisa que é como o veneno, é uma coisa bastante negativa. Como é que há a dizer, segue as pessoas, é mais perigoso porque é mais duradouro, ou seja, é um sentimento extremamente negativo, que depois também mais para frente irei explicar o porquê que temos que evitar, mas pronto, isto era só para fazer a distinção entre os dois, mas agora o que é importante saber é que a raiva serve, não é? É útil para nós, porque ela serve para nós colocarmos limite e afastar os intrusos. Quando um bebê, por exemplo, está numa cama, né, já que estamos a falar dos bebés, se ele sentir-se incomodado com alguma coisa, ele vai gritar, vai chorar, ou seja, não é? É uma maneira o quê? De se defender, ou seja, de defender o território dele, não é? De manter o espaço dele.
o aborrecimento normalmente serve de sinal, a raiva, e depois é como um vulcão, ou seja, que ele começa a aquecer, acorda, não é? E depois vai começar a rugir, a ferver, até a erupção, que vai limpar tudo, o espaço de vida, ou seja, que está a ser invadido pelos outros. Ou seja, é positiva. A ira é o que, e o raiva, não é? É o que nos garante o respeito dos nossos valores, é o que faz que nós vamos manter firme em certas coisas, que não vamos deixar os outros invadir o nosso espaço vital. Ela só se torna inadequada quando ela vira-se por dentro, e aí já falámos de ódio, já é uma coisa um bocadinho diferente, isso que eu estava a dizer, mas é precisa. Depois temos a tristeza, que é uma emoção, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma emoção negativa. A tristeza é precisa, ela serve para sermos disponíveis, é uma passagem transitória que nos permite encerrar um período da nossa vida. Pronto, ou seja, por exemplo, a tristeza é apropriada cada vez que temos de fazer luto de alguma coisa. Pode ser de uma relação, pode ser de uma pessoa, pode ser de várias coisas, mas é necessária, porque é o que vai nos permitir realmente fazer este luto, é estarmos tristes, não é? Agora, podemos estar tristes quando uma situação acaba, até é saudável, sem querer revivê-la, não é? Às vezes estamos a lembrar de certas coisas e ficamos assim um bocado até triste, mas não quer dizer que queremos voltar a viver este momento. É uma maneira de passar outra fase. Agora, temos de ter cuidado para não misturar a tristeza com o arrependimento, não é? Porquê? Porque quando, por exemplo, se imaginamos, eu vou dar um exemplo que é mais fácil. Por exemplo, você está numa relação com alguém, esta relação não está a correr bem, não é? A pessoa já está a tornar um intruso na sua vida. Qual é o sentimento que vai desenvolver? Vai ser a raiva, não é? A pessoa está a incomodá-la, já está a ser intrusivo, já está a incomodar na sua vida. O que é que vai fazer com esta raiva? Vai decidir parar este relacionamento e vai cortar. Só que passados os tempos, quando acabar com a relação, né, esta raiva vai diminuindo, não se vai mantendo e vai chegar à altura da tristeza, ou seja, aquela parte de lembranças, ou seja, vai se lembrar dos bons momentos, do que fez e sucessivamente, e com isso realmente é normal que venham de cima as recordações, que é para nós podermos arquivá-las, né? O objetivo normalmente é arquivar em algum sítio. E aí é que está o perigo, é que quando estamos a reviver estes momentos todos, às vezes ficamos demasiado tristes, não é? Porque a tristeza é proporcional à alegria que sentimos na altura que tivemos a viver a coisa. Ou seja, mais tivermos alegria ou felicidade a viver algum momento, mais vamos sentir triste a reviver aquele momento. E às vezes aí é que podemos nos enganar e pensamos, estou tão triste que afinal fiz uma coisa errada, tenho que voltar com esta pessoa, não é? Ou seja, tristeza e arrependimento são duas coisas diferentes, não é? E a tristeza é necessária e faz bem, ela ajuda a passar a outra coisa. Pronto. A quarta emoção que há é o medo. E o medo é o quê? O medo é a percepção de uma ameaça futura que necessite cuidado, ou seja, quando o perigo é objetivo, né, que é verdadeiro, nós vamos nos preparar, vamos nos proteger. Se for uma situação nova, o medo muitas vezes avisa-nos por uma falta de preparação para enfrentar. E como se costuma dizer, né, a coragem consiste em superar o medo, não em negá-lo. Ou seja, quando o perigo é iminente, ou seja, quando ele já chegou, o medo já é inútil, já não serve nada. Neste caso, o cérebro vai ativar um mecanismo de sobrevivência que é o sangue frio, né? O que chamamos o sangue frio. Estas quatro emoções
tem uma vasta gama de expressão, porque a alegria pode ir de um simples bem-estar, por exemplo, a euforia, não é? Ou seja, entre o bem-estar e a euforia há muitas etapas. A raiva pode ser um ligeiro aborrecimento, e pode ir até uma fúria devastadora. A tristeza é igual, pode ser uma pena leve e pode ir até uma tristeza profunda. Pronto, o medo pode ir de um simples sinal de preocupação até um terror pânico, não é? Ou seja, estas emoções não são assim tão simples como elas parecem. Tem assim um vasto leque de gamas, como se fosse a tocar música. Vamos ser, por exemplo, a comparar. A alegria, vamos dizer que serve de motor. É o motor que nos faz andar. A raiva é o acelerador que vamos utilizar para sair de certas situações. A tristeza é a embreagem. Nos serve para passar as mudanças com calma, sem partir o motor. E o medo é o travão. É o travão que nos faz andar e guiar com mais cuidado. Ou seja, as 4 emoções são indicadores essenciais para orientar o ser humano no dia a dia. É que devem nos permitir avançar com força e com proteção no nosso desenvolvimento pessoal. E precisamos destas 4 emoções. Só que o ambiente parental e educacional das crianças vai alterar de maneira a maneira dele de interpretar as suas emoções e vai distorcer o significado. Pronto. No mesmo tempo, também vamos descobrir, não é? A criança vai descobrir novas emoções, como a vergonha, a culpa, a frustração, a inveja, o ciúme, a pena. Pronto, isto são todas emoções relacionadas com a socialização. Ou seja, isto será a segunda parte deste tema. Hoje falei-lhe das 4 emoções principais e para que é que elas servem. Para a segunda parte já irei desenvolver quais são as emoções ditas, entre aspas, de ensinadas, ou seja, aquelas que não nascemos com elas, que vão se desenvolvendo no meio social e familiar. Eu espero que este vídeo foi agradável para vocês. Peço desculpa se houver alguma coisa que não foi assim tão bem explicada, e até à próxima. Boa tarde.